Aleluia. Ainda em pé, quero que você pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho escrito por João, o capítulo é o 18, os versículos são de 1 a 11, que diz assim a palavra de Deus, João 18, de 1 a 11. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte, oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-se-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pode tomar seu assento. A ceia termina e Jesus, junto com os seus 11 discípulos, eram 12, mas a essa altura Judas já havia saído. Jesus canta um hino. Após cantar o hino, vai nos informar o texto que eles saem do lugar onde eles estavam, atravessam o vale do Cedron e entram num horto, num jardim. Essa imagem aqui é a imagem mais linda, tão gloriosa. Jesus entra num jardim. A última vez que um homem tinha entrado num jardim, espiritualmente falando, tinha sido Adão. No jardim, Adão instituiu a desobediência. Jesus vai no jardim resgatar a obediência para nós. Por isso ele vai ao jardim. Ele entra no jardim e dentro do jardim ele vai estabelecer lugares distintos. E quando a palavra de Deus nos diz, porque os evangelistas todos trataram disso, mas em especial capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 36, diz que quando Jesus entra naquele jardim, ele olha para 8 dos seus discípulos, e ele diz para esses 8, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Jesus estabelece o primeiro lugar, o lugar onde fica 8 discípulos, é o lugar onde está a maioria. Jesus então vai um pouco mais à frente, e nesse segundo lugar que ele vai estabelecer, ele leva Pedro, ele leva Tiago, ele leva João. Agora não são mais 8, são apenas 3. Ele leva esses 3 um pouco mais à frente, e a Bíblia vai dizer que ele começa a entristecer-se, a angustiar-se. Ele vai dizer que a alma dele está cheia de tristeza até a morte, e ele pede para que esses 3 fiquem com ele e velem com ele. Esses 3 viram a pesca maravilhosa. Esses 3, eles viram a ressurreição da filha de Jairo. Esses 3 estiveram no Monte da Transfiguração. Lembrando que transfiguração, a palavra grega ali significa mostrar por dentro. Jesus revelou a sua glória, aquilo que lhe era dentro, no Monte da Transfiguração, para Pedro, para Tiago e para João. Como esses tinham mais intimidade, Jesus pede a esses 3 que participem da sua tristeza.
Observe, um primeiro lugar estabelecido 8, um segundo lugar estabelecido apenas 3. E o Senhor, após falar isso com eles, a Bíblia diz assim, e indo mais adiante. Então esse é o terceiro lugar, dentro do jardim. A Bíblia vai dizer que indo um pouco mais adiante, Jesus agora, sozinho, prostrou o seu rosto em terra e disse lá, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente entende que os discípulos não podiam ir no terceiro lugar, porque vocês vão compreender esse mistério. É uma aproximação, é uma intimidade com Deus. No terceiro lugar, que é o lugar da obediência absoluta à vontade de Deus, ainda que essa vontade não seja minha, só Jesus naquele momento podia ir. Quando a gente olha esses 3 lugares, a gente vê no Velho Testamento o tabernáculo. O tabernáculo tinha o átrio, onde tinha muita gente. Tinha o lugar santo, onde poucos entravam. E tinha o lugar santo dos santos, onde, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. Jesus, que é o nosso supremo sumo sacerdote, neste momento no jardim, só ele podia entrar no santo dos santos, porque só ele alcançou a obediência completa. Mas quando ele morreu, o véu se rasgou, e agora aqueles que estavam longe, têm livre acesso a viver não apenas no átrio, mas entrar no santo, um lugar de profunda intimidade, e alcançar o santo dos santos, um lugar de obediência absoluta a Deus. Aqui, no lugar onde tem muita gente, eu durmo, eu descanso, eu relaxo, eu faço aquilo que gosto, aquilo que me dá vontade, eu estou dentro da maioria, eu sou pouco visto, pouco enxergado, aquilo que faço pouco importa. No segundo lugar, é um lugar onde nós participamos do amor que Jesus tem por esse mundo, e da tristeza que o nosso Salvador tem, ao ver um mundo que vira as costas para Ele. Nós passamos a nos importar com aquilo que Ele se importa, mas é só quando avançamos mais adentro, é que temos a coragem de dizer, Pai, que não seja mais feita a minha vontade, eu me anulo, eu saio de cena, e que seja feita somente a tua vontade. É nesse lugar que eu entendo que eu preciso beber um cálice, mas para beber esse cálice, eu preciso estar em completa obediência ao nome do Senhor Jesus. Temos aqui esse retrato maravilhoso, é nesse lugar de obediência, e aqui eu quero que você redobre sua atenção. Esse lugar de obediência só é alcançado através da oração. Qualquer um de nós pode se achegar a esse lugar, mas somente na oração, ou através da oração, é que de fato alcançaremos. É na oração que somos capazes de entender a vontade do Senhor. Então Jesus orava. Jesus orava. E quando Jesus orava, ele dizia, a minha alma está angustiada até a morte. A minha vontade é que o cálice seja tirado de mim. Mas ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. A gente vive numa geração que não ora, e porque não ora, não sabe a vontade de Deus. E por não saber a vontade de Deus, nunca passará do lugar das multidões para o lugar da intimidade. Nunca viverá a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E antes que você diga, pastor, você não conhece a minha vida e eu não tenho tempo para orar. Tempo não se tem, tempo se cria. Antes que você ache que a sua vida é muito cheia, deixa eu te dar 2 exemplos. Primeiro de Daniel. No capítulo 1 de Daniel,
ele é chamado, convocado para ser um dos sábios da Babilônia. No capítulo 2, ele é o líder dos sábios. No capítulo de número 4, ele é o conselheiro do rei. No capítulo de número 6, ele é um dos 3 governadores dos medos e persas. Ele foi muito maior do que você é. Mas a Bíblia diz no capítulo 6, que mesmo assim, 3 vezes ao dia, ele invocava o santo nome do Senhor. Ele era muito mais ocupado do que você. Jesus passava a noite orando. Antes de andar sobre as águas, ele orou. Antes de curar, ele orou. Antes de libertar, ele orou. Jesus orava antes de tudo. Não poderia ser diferente. Antes de ir para a cruz, ele foi para o jardim orar. Na cruz, ele orou. E hoje, ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Porque Jesus orava. É na oração que a obediência se revela. Deixa eu falar uma coisa que talvez seja meio chocante para você. Para você que acha que essa passagem no jardim teve pouca importância. Você precisa entender que na cruz nós temos o sacrifício. Mas é no jardim que nós temos a obediência. É onde o Senhor diz que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Por quê? Porque sacrifício sem obediência não tem valor nenhum. Quando Samuel disse para Saul, e ele disse, é melhor obedecer do que sacrificar. O que Samuel estava instituindo ali era um princípio. E a Bíblia é uma Bíblia de princípios. Não existe sacrifício sem obediência. Sacrifício sem obediência não vale de nada. Você pode se sacrificar para vir à igreja todos os domingos, mas se não obedecer aquilo que é pregado, de nada vale o sacrifício. O sacrifício só foi o sacrifício por causa da obediência. Jesus foi submetido à mais profunda obediência. É um lugar onde a nossa vontade, ela não prevalece, mas sim a vontade do Senhor. Então a gente que, do neopentecostalismo, a gente gosta da determinação, eu determino. Aí tem o crente que morreu e foi para o inferno, porque não era salvo. Aí chegou lá, o diabo disse para ele, aqui é o inferno. Ele disse, não, eu determino que vire o céu. Mas já estava no inferno. Eu não determino nada. Quem tem todo o conselho, toda a ciência, toda a sabedoria é Deus. Ele determina. Aquilo que acontece na minha vida é escrito por Ele antes mesmo que elas existam. É Ele que tem o determinado conselho e presciência. Então a gente chega e diz assim, eu tenho fé, eu vou orar e tenho fé que Deus vai atender a minha vontade. Eu vou ler o versículo mais espetacular a respeito de fé para você. Está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir junto? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, a fé não é para te agradar, a fé é para agradar a Deus. Você não tem que usar a tua fé para te agradar. A fé é para agradar a Deus. E agradar a Deus, às vezes, vai contra aquilo que quero. Porque o que prevalece não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Então, mesmo que eu não queira, mas Deus queira, eu tenho fé para obedecê-lo, mesmo não querendo. Porque a minha fé tem que promover o agrado a Deus e não a mim. Quem está entendendo? Mesmo que não esteja gostando, diga amém. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade do Senhor. Amém? A verdadeira fé é quando você agrada a Deus, mesmo que você esteja sendo desagradado. Então eu vou ler de novo. Jesus disse, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Eu vou dizer uma verdade para você. Você é capaz de falar isso. Você consegue, você não vai morrer. E quando a gente entende isso, muita coisa na nossa vida perde o sentido. Porque não é como a gente quer, é como Deus quer. E a gente sofre por aquilo que nós queremos, mas Deus não quer. E a gente ora por aquilo que nós queremos, mas Deus não quer. E a gente sofre por aquilo que a gente quer, mas que Deus não quer. Então pare de sofrer. Como, pastor, que eu pare de sofrer? Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade e ponto final. Parei de sofrer. Vocês têm coragem comigo? Vamos lá. Que não seja feita a minha vontade. Vamos juntos? Mas que seja feita a tua vontade. Aponte para o céu. Me reportem aí se alguém morreu. Nós conseguimos viver mesmo não tendo controle. Nós conseguimos sobreviver mesmo entregando a direção da nossa vida para o Senhor. Você não morre. Muito pelo contrário, você vive. Você passa a viver e a se mover. Escute, não existe o sacrifício do Calvário sem a obediência do Getsemane. Não existe. Então Jesus vai ao jardim onde o homem desobedeceu. E ele volta ao jardim. E quando ele entra no jardim, todo o peso da desobediência está naquele lugar sobre ele. E ele começa a suar grandes gotas de sangue. E eu acredito que o diabo acendeu o fósforo e pegou o foguete na mão, a hora que Jesus disse: se possível, afasta de mim esse cálice. O diabo pegou o fósforo, pegou o foguete e disse: ele vai desobedecer. E ele estava pronto para acender os fogos de artifício. Mas Jesus diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. As trevas dissipam. O anjo aparece para consolá-lo e dizer: valeu a pena, a obediência foi resgatada. Você só pode obedecer hoje, porque ele obedeceu. Por natureza, somos filhos da desobediência. Mas Jesus entra na nossa vida e faz de nós uma nova criatura, com uma nova natureza, onde a desobediência pode ser colocada para fora e a obediência pode reinar dentro de nós. Então nós passamos o mês inteiro fazendo aquilo que bem queremos, chegamos num culto como esse, vivendo uma vida de desobediências constantes, e queremos que Deus resolva o nosso problema. Estamos dispostos até em sacrificar alguma coisa, mas não obedecemos. Então deixa eu te dar aqui, gente, um conselho pastoral do fundo do meu coração. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então comece a aplicar o que você ouve dentro desta igreja na sua vida, dentro da sua casa, pelo amor de Deus, e você vai ver que Deus pode mudar a sua história. Jesus entra no jardim. Nós podemos entrar no jardim nessa noite, só porque ele já entrou. Quando ele entra no jardim, e acontece tudo isso que lhes falei, o anjo consola, então Judas se aproxima, e Judas dá um beijo em Jesus. Eu vou repetir para você lembrar. Judas deu um beijo em Jesus. Aquele beijo, o beijo é o quê? O beijo é um sinal para a pessoa que beijamos. Mas aquele beijo não era um sinal para Jesus, mas era um sinal para aqueles que queriam matar Jesus. Judas o traiu com um beijo. O beijo não era para confortar Jesus. O beijo era para confortar quem veio prendê-lo. Judas tem acesso a Jesus, a ponto de beijar Jesus, mas ele se aproxima de Jesus, porque ele tem acesso a Jesus, para fazer mal a Jesus. O beijo que sara, agora era o beijo que feria. Pior que os cravos na cruz, é o beijo do traidor.
no jardim da obediência. É melhor, mas ainda assim, escute bem, é melhor a angústia do propósito do que o beijo do diabo. Então, ainda que você, para viver o seu propósito, tenha vivido angústias e tribulações, isso é muito melhor do que um beijo de Satanás. Judas fez o mal para Jesus. Agora escute, gente, porque isso aqui é muito específico para algumas pessoas. Mas Jesus não fez o mal para Judas. Escuta o que eu vou dizer. Podem te fazer mal, mas é você que decide se esse mal vai se tornar tão grande quanto o mal que te fizeram. Aí às vezes eu pergunto para as pessoas, por que você é ruim? As pessoas dizem, porque foram ruins comigo. Por que você é violento? Porque foram violentos comigo. Por que você é um abusador das pessoas? Porque me abusaram. Por que você é um traidor? Porque eu já fui traído. Eu sou assim. Mas deixa eu dar uma palavra libertadora para você. Você não precisa, escuta, você não precisa ser o resultado daquilo que te fizeram. Judas foi Judas para Jesus, mas Jesus continuou sendo Jesus para Judas. Você pode ser Jesus, ainda que Judas seja Judas. Você pode transformar-se em Cristo, ao invés de transformar-se em Judas. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Então você não precisa ser ruim porque foram ruins com você. Você não precisa ser um abusador porque abusaram de você. Você não precisa ser traidor porque traíram você. Você não precisa ser Judas porque ganhou um beijo dele, um beijo de traição. Você ainda assim pode ser Jesus. E é isso que Jesus tem para nós. Jesus recebe um beijo que o fere, o beijo que o feriu, mas ainda assim, ferido, ele continuou sendo quem ele é. A dor e a tristeza, a angústia e a amargura no seu coração, não precisam fazer de você uma pessoa doente, amargurada e entristecida. Ainda que tenham feito para você, você não precisa fazer de volta, porque Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para fazer você um imitador dele, e não de quem te fez mal. Jesus foi ferido por um beijo. Agora, Cristo mesmo ferido, sara. Está ficando pior, né? Está ficando, o negócio está apertando, né? Amorça. Jesus foi ferido pelo beijo. Mas mesmo ferido, ele sara. Malco tem a sua orelha decepada. E não pense que Pedro era tão açougueiro assim para acertar a orelha de Malco. Pedro levantou a espada para dar no meio da cabeça de Malco. Malco deu uma tirada assim, pá! Caiu a orelha. Jesus está ferido. Sua alma está angustiada. Ele acabou de receber o beijo da traição. Mas Jesus, mesmo assim, mesmo ferido, ele consegue ajudar quem está ferido. Ah, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Como eu amo Jesus. Ele está arrebentado. Ele sabe o que ele espera. Ele está ferido pela traição. Mas ele para. Ele se ajoelha. Ele pega a orelha. Ele levanta. E ele sara. Ele sara o seu perseguidor. Ele cura quem veio lhe prender e lhe maltratar. Jesus ferido, sara. Mesmo ferido, querido. Vou te dar um conselho. Mesmo ferido, você pode dar um abraço. Mesmo ferido, você pode dar uma palavra de paz. Mesmo ferido, você pode dar um beijo que cura. Ah, pastor, mas a minha vida está virada de ponta cabeça. Mesmo ferido. Existem pessoas que estão mais feridas do que você. Mesmo ferido, você pode sarar, você pode curar. Mesmo ferido,
você pode dar um abraço em quem te feriu. Getsemane significa prensa de azeite. Eles pisavam a azeitona, o azeite saía e o azeite curava. Ainda que você esteja sendo pisado e amassado, o azeite vai escorrer e ainda assim você pode curar. Ou quem pode dar um glória a Deus por isso? Mesmo sendo pisado, você pode produzir. Escute esse texto de 2 Coríntios capítulo 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. O Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha agora. Que nos consola em todas as tribulações. Para quê? Ele fala, para que também possamos consolar os que estiverem em tribulação. Eu posso estar arrebentado e ferido, mas eu ainda posso te dar um abraço, eu ainda posso te dar um beijo, eu ainda posso te dar uma palavra de esperança, não importa o tamanho do meu ferimento. Na contramão disso, está lá o Pedro que levou uma espada para a oração. Ei, crente que leva espada para a oração, dobra o joelho e diz, mata, acaba, destitui, destrói, para que todos saibam que tu é Deus. Jesus está te dizendo, mete a tua espada na bainha, não foi para isso que eu vim para salvar, amar e libertar. Aleluia, mete a espada na bainha. Ele está lá todo nervosão, sabe por quê? Porque na hora de orar dormiu. Quem não ora fere. Quem não ora fere. Quem não ora, fere. Então ele levantou, como é que tá? Puxou a espada, vamos resolver esse negócio na mão. Quem dorme na hora de orar, vai ferir na hora de perdoar. Mas Jesus não. Ele sara um daqueles que vieram lhe fazer mal. Mas Pedro se converteu, diga amém. E agora o Pedro, que feria, mudou. E alguém chega na frente dele um dia e diz, me dá uma esmola. Ele diz, oh meu filho, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O Pedro que fere agora cura. Você que fere pode curar. Aleluia, aleluia. Terminar. Jesus sara quem ele não feriu. Quem feriu Malco? Responda para mim. Quem feriu Malco? Não foi Jesus. Então a responsabilidade de fazer alguma coisa por Malco era Pedro. Mas Jesus vai sarar quem ele não feriu. O evangelho é sarar até mesmo aquele que eu não feri. Então às vezes o cara chega aqui na igreja coisado, com aquela cara, né? Coisado. O que tu tem a ver com isso? Nada. Mas ele foi ferido. Foi. E o que tu tem a ver com isso? Nada. Mas ele foi ferido. Foi. E o que tu tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Porque Jesus me sarou, eu posso sarar alguém. Mudou. Eu não tenho nada a ver, não fui eu não, mas eu posso abraçar. Não fui eu não, mas eu posso jogar um balde de água, posso curar as feridas, sarar as enfermidades, eu posso dar um beijo. Em 2012, eu fui a primeira vez para a Inglaterra. Na primeira vez que eu preguei lá, eles alugaram uma espécie de um salão, não sei, bingo que eles chamavam, era bingo antigamente, um lugar que era um salão, eles alugaram e eu preguei lá.
E quando eu preguei lá, tinham vários pastores convidados, e um pastor daquele estava passando por mim, e Jesus disse assim para mim: dá um abraço e um beijo nele. E eu cheguei nele e falei assim: desculpa, eu não conheço o senhor, mas Jesus está lhe mandando dar um abraço e um beijo. Ele tomou um choque. E eu já parti não deixei ele pensar. Parti para o agarro. Agarrei e dei um beijo bem estralado. Deus te abençoe. Foi para dentro do carro. Pronto, nunca mais vi. 2019, 7 anos depois. Eu preguei numa igreja lá. Nossa, onde eu também sou pastor. AD Restauração de Thetford. No final, um velhinho pediu a oportunidade, subiu lá e se apresentou, com sotaque português, e disse: eu sou o pastor Carlos, eu era pastor nessa cidade, e Deus colocou no meu coração entregar esta igreja para o Ministério Restauração. E muitos ministérios queriam, mas Deus colocou, e Deus falou: tem um mistério que eu vou te revelar. E eu entreguei a igreja para o Ministério Restauração. Aí ele me chamou e disse assim: vem aqui, pastor. E eu fui. Tudo bem. Ele falou: o senhor me conhece? Eu falei: não tenho a menor ideia de quem seja o senhor. Ele disse: pois é, mas eu lhe conheço muito bem. Em 2012, o senhor me deu um abraço, e eu recebi o primeiro beijo na minha vida. Eu nunca fui beijado por homem nenhum. E quando o senhor me deu um beijo no rosto, eu fiquei paralisado. E eu entrei dentro do meu carro e vim falando para minha esposa: por que aquele irmão me beijou? E a esposa disse: ué, se Jesus mandou beijar, beijou. E agora eu vi que vocês iam ter um culto aqui, que ele está bem velhinho, 85 anos. Ia ter um culto aqui, e a minha velhinha chegou lá e me mostrou a foto de quem ia estar pregando. E a minha velhinha disse: não é o homem que te beijou? E ele disse que o céu abriu e o mistério foi revelado. A igreja tinha que ser nós, porque essa igreja ama. Um beijo, um abraço. Aí sabe o que eu fiz? Que eu não aguento, essas coisas eu quero voar. Eu abracei ele chorando e enchi a careca dele de beijo na frente de todo mundo no púlpito. Oh, gente. Oh, meus irmãos. Você pode curar mesmo quem você não feriu. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus grandioso. O evangelho é isso. O mundo se mutila, mas ainda assim eu posso ir lá e sarar o mundo. Eu não tenho nada a ver com isso, foi o diabo que fez, não importa. Eu posso fazer. Jesus sarou quem ele nem mesmo feriu. Aleluia. Ferido por um beijo, mas mesmo ferido, Cristo sara. Mesmo ferido, ele sara quem ele não feriu. Você pode ter sido ferido. Gente, eu não vim aqui brincar. Eu sei certinho quando Deus está me usando poderosamente. Eu tenho sinais que o Espírito Santo me dá. Todos os sinais eu já tive. Você pode ter sido ferido, mas mesmo assim, você pode sarar. Se te feriram, você não precisa revidar. Você pode ser completamente diferente. Jesus quer sarar os feridos aqui nessa noite. Ele então, com a obediência, e desse jeito, ele vai para a cruz. E na cruz ele morre. Oh, que expressão de amor. E só por causa disso nós estamos aqui hoje. Só por causa disso nós estamos aqui hoje. Eu estou desesperado para orar. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus.
Eu vou ser bem rápido e nós vamos partir para a Santa Ceia do Senhor. Eu não sei se você precisa se reconciliar com Jesus. Eu não sei se você precisa entregar sua vida para Jesus. Mas uma coisa eu tenho certeza, tem gente aqui ferida. Mas eu quero dizer para ti que Jesus parou tudo hoje. Ele se agacha. Ele levanta só para curar. Só para sarar. Oh, aleluia. Então eu quero fazer uma oração. Meu Deus, Jesus está aqui nesse lugar. Então eu quero que você venha aqui à frente para receber essa oração. Pastor, eu preciso do bálsamo. Essa pregação foi para você. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Você que precisa dessa oração, e eu estarei orando por você. Venha bem rápido e nós estaremos orando. Oh, aleluia. Eu quebro o meu vaso. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, doce Espírito Santo. Oh, maravilhoso Espírito Santo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Você que está aí no banco, levante a sua mão, comece a agradecer a Jesus. Esse é o momento de reflexão, nós vamos participar da ceia. Diga para Jesus as tuas falhas, os teus erros, aquilo que não agrada ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus passa no nosso meio. O ferido que não fere. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Sara nessa noite. Nós não precisamos ser, Senhor, nenhum de nós, o resultado daquilo que nos fizeram. Tu é o Deus que sara. Tu é o Deus que cura. Tu é o Deus que se importa. Nós não precisamos devolver o que nos fizeram. Não, 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 não. Oh, cura nessa noite. Tu és o meu amado. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nós vamos participar dessa mesa, nos lembrando de tudo isso. Oh, coloca em nós, Senhor, o desejo pela oração. Oh, Jesus, que possamos te obedecer em tudo na nossa vida. Cura nessa noite. Enquanto eu oro, tu cura as enfermidades. Enquanto eu oro, tu cura as emoções. Enquanto eu oro, tu cura a alma. Enquanto eu oro, Senhor, tu limpa o coração. Enquanto eu oro, tu derrama o bálsamo. Enquanto eu oro, Senhor, o teu Espírito nos visita. Enquanto eu oro, Senhor, o teu Espírito nos abraça. Oh, meu lindo Jesus. Oh, aquele que é ferido e não fere.
Oh Jesus, aquele que é açoitado, mas não revida. Oh Jesus, oh Jesus. Arahai chugo managabas. Oh Jesus, oh Jesus, aleluia. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, esse é o abraço de Jesus para você. Aleluia.